poder do diabo. Então, eu lembro que no domingo, acho que foi até meu bem mesmo que falou a respeito um pouco disso, né? Que meio que abriu um pouco exatamente o que eu vou falar aqui, né? Alguns pontos que eu vou falar aqui a respeito do poder do diabo. O que é esse poder do diabo? A ação dele na vida de pessoas que estão fracas espiritualmente falando, né? Porque poderia muito bem falar que o diabo ele tem poder sobre a vida humana, só que quem é filho dele, né? Quem já está declarado como filho de Deus, o diabo não tem poder sobre a vida dessa pessoa. Eu acredito que todo mundo que está aqui se considera filho de Deus, amém? Então, para a gente entender a respeito do poder do diabo, as ações do diabo na vida de pessoas que são fracas espiritualmente falando, eu preciso voltar um pouco para a gente entender o que aconteceu para o diabo se tornar quem ele é hoje em dia, né? O inimigo das nossas almas e etc. Eu preciso voltar antes mesmo da própria criação do universo que a gente conhece, né? Esse plano material que a gente conhece aqui. Então, existiu um momento específico que Deus ele decidiu e resolveu criar alguns seres. Esses seres, eles são os seres celestiais, que no caso são os anjos. Deus decide criar esses anjos e todo mundo sabe aqui que existe uma escala hierárquica dos anjos no céu, né? Então, existem anjos que têm um poder maior, que têm capacidades maiores, que têm algumas ações diferentes, e a gente vê isso claramente ao longo da Bíblia, né? Alguns, eles levam as ações como mensageiros de Deus, outros como guerreiros, protetores, né? Outros como levam a ação de louvar e bendizer, né? O nome de Deus no próprio céu. Só que no meio de toda a criação desses seres, ao longo da criação, Deus também cria um ser que ele tem uma capacidade um pouco maior. Ele é um ser que ele tende a ser um pouco mais especial, de uma forma que a gente lê na própria Bíblia, e agora a gente vai aprofundar nisso. A gente vê na própria Bíblia que esse ser, que no caso é Lúcifer, ele tende a ser visto pelos outros anjos da escala hierárquica menor de uma forma como de baixo para cima, né? Uma escala, tipo assim, o Lúcifer, nesse caso, é um anjo que é visto e é dado como filho da alvorada, né? Ele é dado na Bíblia, é falado agora que a gente vai aprofundar, que ele é dado como o filho da alvorada, o ser que ele é como se fosse o ser perfeito de luz. Então tem essa visão na própria Bíblia, que é passado como se ele fosse um ser um pouco mais especial, né? Um ser que está mais próximo, um ser que está mais alto nessa escala hierárquica. E a gente consegue ver ao longo da própria Bíblia que realmente ele tem essa capacidade maior, né? Eu quero que vocês abram aí, na verdade, o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 15, do versículo 11 até o 15. E a gente vai aprofundar a respeito disso. Acontece que Deus ele cria os anjos. A gente consegue ver na Bíblia, ao longo do tempo, que os anjos eles têm coisas que eles fazem que são específicas e que são a vontade de Deus para que eles fazem. Então existem os anjos eleitos, né, no dia de hoje, que são os anjos que obedecem a Deus, não importa o que aconteça. Eles não têm a capacidade de mudar de lado, como se fosse assim, né, falado. E existem os demônios, que foram os anjos caídos, que foram junto com Lúcifer na queda dele. Esses anjos, esses demônios no caso, não têm a possibilidade de voltar assim como era antes, né? Essa capacidade que eles tinham de escolha, ela se acabou no momento que eles decidiram sair da presença de Deus, né? Então assim, eu penso um pouco a respeito disso, e eu consigo compreender que no meio da criação de Deus, teve um momento em que
esses anjos, junto com ele, eles tiveram e tinham a possibilidade de escolher estar ao lado de Deus naquele momento ou fora da presença dele, né? Junto da presença de Deus ou fora da presença dele. E acredito eu, né, a Bíblia não fala exatamente dessa forma, mas acredito que teve um momento específico que Deus deixou isso para a escolha deles. E aí esse momento, esse desenvolvimento dos anjos no céu, aconteceu que Lúcifer olha e vê essa capacidade dele, né, como um guardião, um ser guerreiro, que a gente vai ver aqui mais para frente. Ele vê a própria capacidade nele e percebe que talvez eu tenha a possibilidade, no caso Lúcifer, né, talvez eu tenha a possibilidade de usar e ficar no trono, que no caso é o de Deus, né? A gente vê claramente que ele começou a ter tendências e desejos, vontades que não condiziam com a vontade que Deus tinha para a vida dele, né? Para a vida dele e dos anjos que o seguiram. Então, a primeira coisa que a gente pode guardar é que Deus ele não cria o mal, ele não criou o mal em momento nenhum. Mas ao criar o livre-arbítrio para as suas criaturas, né, para os seus filhos, para os anjos, ele precisa dar essa segunda opção para que as pessoas possam escolher, né? Tanto nós que temos livre-arbítrio, como os anjos também, que em um breve momento tiveram o livre-arbítrio. Então, vamos ler aqui a respeito desse texto específico. Versículo 11, Isaías 14. Seu orgulho foi enterrado com você, o som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol e vermes sua coberta. Como você caiu do céu, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. A gente vê nesse momento aqui, através desse ponto específico aqui, ó, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. O que eu tiro disso aqui? Ele tinha esse desejo que não vinha da vontade de Deus. Ele teve esse desejo de ser como o Altíssimo, de tomar o trono de Deus. E aí, obviamente, por ele ser esse anjo com uma escala hierárquica muito grande, ele conseguiu fazer a cabeça de uma terça parte dos anjos também. Com isso, Deus vendo toda essa situação, ele tira, né, os anjos e também Lúcifer do céu. Ele expulsa, na verdade, a palavra é essa. Ele expulsa os anjos, que é essa terça parte, junto com Lúcifer do céu. E aí eu quero abrir também um outro versículo aqui, que é Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 também, que fala um pouco mais e deixa mais claro ainda a respeito dessa queda de Lúcifer. Vamos abrir aqui. Eu já vou lendo. Também recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. E aí nesse momento aqui ele fala a respeito das pedras, né? Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro, foram entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. A gente consegue ver a patente dele aqui nesse exato momento. O querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, esse aqui é um ponto muito interessante que a gente consegue ver a divergência
de pensamento e justamente esse momento de livre-arbítrio que ele tinha para ter essa escolha. Então, ele achou maldade nele, né? Achou maldade e, na verdade, ele foi o primeiro a pecar, como está escrito na Bíblia, né? Como está definido na Bíblia, que, na verdade, a gente precisa entender isso. Que talvez a gente tenha um pensamento de que o ser humano foi o primeiro ser a pecar, sendo que, na verdade, Lúcifer que foi o primeiro ser a pecar e trouxe isso para o nosso mundo depois. Lúcifer foi o primeiro ser que olhou para o trono de Deus e falou: eu quero sentar naquele lugar ali. Eu acredito que eu tenho a força suficiente e a potência suficiente para conseguir ficar no lugar de Deus. Quem está conseguindo entender? Até aqui? Amém? Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Vocês conseguem ver claramente que essa passagem aqui é um pouco falando a respeito da queda de Lúcifer? Amém? Então, acontece isso. O primeiro ser a ter essa tendência de pecar acaba sendo Lúcifer. E com o seu poder de lábia, ele consegue trazer também essa terça parte dos anjos. Acontece que um tempo depois, Deus decide criar novos seres, né? Que no caso somos nós. Então ele decide, em um momento, por pura vontade, criar os seres humanos, que somos nós, e ele cria tudo que existe, tudo que a gente vê nesse exato momento, né? Toda a matéria. Ele faz o homem, dá o espírito de vida para o ser humano, chama ele de Adão, né? E começa a conversar com ele. E aí a gente tem um momento de conversa com ele, em que Deus começa a explicar as coisas, né? Então, Deus deixa claro as coisas que pode e as coisas que não pode, e a gente vai desenvolvendo isso e vendo como que vai funcionar essa segunda etapa de seres especiais que Deus criou. Então, Deus cria os animais, ele vai lá, cria tudo que a gente conhece aqui de matéria, os animais, mas aí quando ele vai nos criar, ele para e fala: esse aqui eu vou criar a nossa imagem e semelhança. Então, esses seres aqui, eu vou dar o livre-arbítrio para eles. Só que tem uma questão que é um pouquinho diferente dos próprios anjos. A gente tem um livre-arbítrio de escolha até hoje na nossa vida. Então, o tempo todo a gente está nesse caminho de melhorar cada vez mais e tendo o livre-arbítrio para escolher sempre estar mais próximo de Deus. Amém? Trouxe uma aguinha. Então, acontece que Deus fala: vamos criar esse ser a nossa imagem e semelhança. Ele dá o livre-arbítrio. E assim começa uma conversa. Adão, seguinte, eu criei a terra, criei tudo o que nela tem. Você pode usufruir dela 100%. Você é o meu filho e eu estou te dando isso aqui. Você pode ficar à vontade aqui, nesse paraíso que eu te dei. Você pode comer as frutas, você pode brincar com os animais, você pode subir numa árvore, você pode rodar no capim, no mato aí. Pode ficar tranquilo. Governe sobre essas coisas da terra. Só que eu vou te pedir só uma coisa. Tá vendo aquela árvore ali? Não mexe nela. Uai, Deus, por quê? Porque aquela árvore ali, ela é a árvore do bem e do mal. E ela precisa estar ali. Então, se você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Então, eu desejo que você não toque nessa árvore. Tá bom? Tá bom, Deus. Então, o tempo passa, Eva chega na parada, e aí, em um certo momento, Eva está perambulando sobre o Éden, andando para lá e para cá, e aí ela encontra uma serpente e ela começa a desenvolver uma conversa com essa serpente. E aí chega num ponto em que chega na conversa a respeito desse bendito, desse fruto. Eva, você pode comer todas as frutas desse lugar.
Não pode? Posso. Então, e aquela ali? Você pode comer? Não, aquela ali eu não posso. Ué, por que você não pode? Porque Deus, o próprio Deus falou pra gente que aquela é a árvore do bem e do mal e que se a gente comer ela, certamente a gente vai morrer. Aí a serpente dá uma olhada assim e fala, quem foi que falou isso? Foi Deus? Foi Deus. Eu não vou te falar, ele está mentindo. Ué, está mentindo? Deixa eu te explicar. Ele não falou uma questão. Se você comer dela, não é que você vai morrer. É que você vai começar a ter o mesmo entendimento que ele. Se você comer daquela árvore lá, daquele fruto daquela árvore, na verdade você vai conseguir entender o bem e o mal da mesma forma que ele entende. Então por que você não faz um teste? Vai lá, come dela. E mostra para Adão também. Então acontece que o poder da lábia de Satanás nesse momento, né, que agora não vamos chamar mais de Lúcifer, e sim de Satanás, o poder da lábia desse camarada fez com que Adão e Eva pecassem, né? Então Adão e Eva pecam por conta de um dos poderes que eu vou falar aqui a respeito do que vem do diabo para com as pessoas fracas de espírito. Quando a gente lê essa passagem, na verdade eu já tive muito esse questionamento, acredito que vocês também talvez possam ter tido ao longo do tempo. Quando a gente lê a passagem do começo, Gênesis, a gente percebe uma coisa. Deus cria os anjos, dá livre-arbítrio para eles, aí acontece um erro por parte de um, e uma terça parte dos anjos sai do céu, e acontece todo esse desastre. Deus cria os seres humanos, e dá a opção de novo de escolha, o tal do livre-arbítrio de novo para os seres humanos. E aí a gente entra um pouco em parafuso perguntando por que disso. A gente para pensar. Deus é onipresente. Ele pode estar em todo lugar, correto? Bem? Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Deus é onipotente também. Ele tem poder absoluto. Ele consegue fazer o que ele quiser. Amém? Mas mesmo assim, ele cria uma possibilidade. Não é que ele cria uma possibilidade de erro, mas ele cria uma opção que o ser humano pode se afastar de Deus, né? Assim como os seres celestiais também que se afastaram dele. Por que acontece isso? Por muito tempo eu me perguntei isso também, né? Por que Deus não simplesmente cria a humanidade, coloca o ser humano lá, deixa ele se reproduzir e tira aquela árvore lá? Por que ele não tira? Por que ele não tirou, no caso, a árvore da vida, né? Não sei se alguém já fez esse questionamento aqui, o porquê que Deus, sabendo que o homem teria a tendência de pecar, porque o diabo já estava podendo comandar, né, podendo atingi-los com a palavra, porque que mesmo assim Deus deixou que isso viesse a acontecer. E aí eu entrei numa questão que é muito interessante, queria passar para vocês. Quando Deus cria aqui no nosso plano material um lugar chamado paraíso, para Ele, que é o Criador e que Ele conhece o livre-arbítrio, mesmo que o ser humano não vá conhecer, né, não conhecia o que é livre-arbítrio, porque tinha acabado de nascer naquele momento, o próprio Deus sabia o que era o livre-arbítrio. A opção de você escolher uma coisa ou outra, né? E quando Deus fala assim, vamos criar o ser humano, o homem, a nossa imagem e semelhança, Ele está colocando o livre-arbítrio, o poder de escolha para sempre na gente, em todo momento que a gente estiver aqui. Então Ele já sabia de todas essas coisas. Só que não faz sentido para o próprio Criador, para a própria pessoa que é dona de tudo e que sabe de tudo, colocar o livre-arbítrio e não dar a opção para esse ser, para ele ou estar próximo do Pai ou não estar próximo do Pai. É como se Deus tirasse, obviamente, porque Ele não fez isso, né? Se Ele tirasse a árvore da vida, é como se Ele estivesse mentindo para Ele mesmo. E falasse, não, estou dando livre-arbítrio, só que eu não estou dando a opção dele saber qual que é o outro lado. Então, para o livre-arbítrio acontecer,
nessa matéria nossa aqui, para existir um paraíso, na verdade, deixa eu melhorar a frase, um paraíso no plano nosso não existe se não tiver uma porta de saída. Imagina uma pessoa que fala assim, eu tenho o melhor lugar do mundo para colocar você, eu vou colocar você porque eu gosto de você, eu vou colocar você num lugar muito bonito, aí eu vou fechar esse lugar porque nada vai te acontecer e você vai ter aquela opção ali, e tá tranquilo. Você poderia ficar lá, mas em um certo momento, você ia sentir que eu não tenho uma outra opção de alguma outra coisa, então você ia começar a sentir essa falta do livre-arbítrio, né? E essa é a grande questão da árvore da vida, que ela é a opção que mostra para o ser humano que você tem a opção de estar próximo de mim e você tem a opção também de não estar próximo de mim. Amém? Só que aí, quando o diabo faz a cabeça de Adão e Eva, ele comete um dos poderes e uma das ações que ele tem mais força aqui na Terra, né? E que ele teve também em cima de alguns anjos para conseguir puxar essa terça parte. O primeiro poder que eu quero falar aqui a respeito do poder que o diabo tem na vida de pessoas fracas na fé é a influência. Então eu trouxe um versículo que pega um pouco disso. E também até um aviso já também, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí, se a gente destrinchar esse versículo aqui, a gente consegue entender melhor ainda. A carne é fraca, por quê? Porque falta entendimento para a gente. E se falta entendimento na nossa mente, a influência do diabo é mais forte sobre a nossa vida. Sobre a nossa não, né? Sobre a vida de outras pessoas. E se a influência dele é mais forte, a tentação também vai aumentar. Então, portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então eu já estou passando aqui qual que é o primeiro poder que é um dos mais fortes do diabo na vida dos seres humanos, e passando também o que a gente precisa fazer para eliminar esse poder dessa influência. É o entendimento. Então quanto mais a gente entender a respeito das questões espirituais, das coisas de Deus, do que nós precisamos fazer, menos a gente vai ser atingido por essa influência do próprio diabo aqui na Terra. Amém? Então, a falta de entendimento a respeito das coisas que são do céu, a respeito das coisas que são sobrenaturais e naturais, causa essa influência do diabo, né? Agora, uma coisa, quando a gente fala de influência, eu consigo trazer para o ponto em que nós estamos hoje. Se a gente analisar, qual que é o momento que a sociedade mais sofre influência através de tudo? O momento que a sociedade mais sofreu, na verdade, influência, é esse que a gente está vivendo, né? Então, se a gente parar para analisar, o diabo, naquele momento, lá da criação, lá no começo, ele influenciou, né, através da fala, duas pessoas em específico, foram as primeiras pessoas, e aí, por conta disso, essas pessoas pecaram, e a gente agora carrega esse pecado hereditário que nos separa de Deus, e a gente já nasce com isso. Então a gente já nasce com essa separação espiritual de Deus, né? O ser humano estava próximo de Deus antes de pecar. E aí quando ele peca, ele causa uma morte espiritual. Essa morte espiritual separa a gente de Deus. E aí acontece tudo que a gente conhece através da Bíblia para voltar esse diálogo mais próximo da gente com Deus. Amém? Bem, gente, vocês estão entendendo? Tá tranquilo, né? Tá bom. Não sei se eu estou acelerado demais, se eu tiver, vocês falam. Aqui, né? Fica de boa. Então, olha só, o que causou uma influência em duas pessoas lá no começo, né? Causou um pecado hereditário que até hoje a gente carrega e não consegue se livrar disso. Uma criança já nasce hoje com tendências a pecar, né? Com tendências a entender mais fácil o lado mal do que o lado bom, né?
Então, a gente precisa ter esse entendimento para conseguir diminuir a influência do inimigo sobre a nossa vida. Só que aí entra um porém aqui, né? Essa é a geração mais influenciável de todas. Antigamente, o diabo tinha um esforço um pouco maior para conseguir influenciar uma pessoa ou outra, para que essa pessoa fosse muito influente e acabasse com o restante, né? Influenciasse o restante de pessoas. Só que hoje é muito fácil as pessoas serem influenciadas por tudo. E aí a gente precisa entender como que o nosso tempo e nós estamos gastando aqui nessa terra e perceber se nós estamos sendo influenciados por essas coisas do mal. Por exemplo, nós somos a geração mais conectada de todos os tempos. Nunca existiu, né, e obviamente ao longo do tempo vai existir uma geração mais conectada ainda que a nossa. Se acontecesse um desastre, né, sangue de Jesus tem poder, mas se acontecesse um desastre do outro lado do país, um tsunami fosse acontecer, como por exemplo, né, no Japão tem sistema de segurança que avisa minutos antes do tsunami chegar. Então a gente é tão conectado e está tão conectado hoje, né, um com o outro e através do mundo, que se soasse um alarme de um tsunami em outro país, a gente teria a possibilidade de saber antes do próprio tsunami chegar na borda da praia. Pelos minutos que faltam, a gente conseguiria saber através de notícias, tanto que o negócio é acelerado hoje. Então, essa influência de tudo sobre a nossa vida é muito forte hoje. O que eu começo a pensar e começo a conceber que o próprio inimigo, o próprio diabo, ele começou, na verdade, ele ao longo do tempo, criou sistemas para que cada vez mais a gente ficasse preso através das influências dele, sobre as influências dele. Antigamente existia um esforço, não que é um esforço, né, para o diabo para influenciar, porque ele é um ser milenar e aprendeu ao longo de todo esse tempo com os seres humanos, né, como os seres humanos pensam, qual que é essa questão da ação, como atingir alguém. Então, observe, essa questão da influência do diabo, para ele ter a influência sobre a vida de uma pessoa, ele precisa conhecer essa pessoa. E o diabo já vem desde a criação de tudo, né? Ele conhece e já viu todos os seres que passaram por aqui. Então, ele está muito apto a conseguir pegar rapidamente uma pessoa que está fraca na fé. Uma pessoa que não consegue, que talvez está com algum pontinho aberto ali, que vai ser exatamente onde ele vai pegar e vai entrar com tudo. E aí tem um ponto interessante que eu vou até descer aqui mais, já para linkar com isso. O diabo, ele usa a influência e usa também um negócio junto com essa influência, o engano. O engano é uma questão muito forte que o diabo usa. Então, quando ele pega uma pessoa fraca da fé, ele vai usar o engano para preencher um espaço que essa pessoa não preencheu, espiritualmente falando, ou em qualquer outra área. Por exemplo, a pessoa ela não gosta de ler a Bíblia, não gosta de fazer nada que vai causar o crescimento espiritual dela. O diabo, obviamente, vai saber disso, né, através da fraqueza espiritual dessa pessoa. Então, ele vai bolar um plano para que ele consiga atingir exatamente essa lacuna que falta na vida da pessoa, para que ela possa, de uma vez por todas, cair e voltar para onde ele quer, né? Um negócio interessante a respeito do diabo é que, eu acho que todo mundo já viu que aquela frase, o mundo jaz no maligno, né? Se a gente pegar essa frase, o mundo jaz no maligno, a gente consegue entender um ponto interessante. É que o trabalho do diabo, na verdade, é manter tudo o que está acontecendo agora. Esse é o trabalho dele, é manter o que está acontecendo. Porque, vamos parar para pensar, será que o diabo, será que a vontade dele é querer assustar a gente quando a gente desligar a luz do quarto? Ele aparecer do lado assim, bum! Será que essa é a vontade dele? Não faz muito sentido. Se ele é o enganador, né, se ele é a pessoa que usa da enganação para jogar uma lábia e também ter influência sobre a vida nossa, ele precisa entender qual que é o nosso ambiente. Então a pessoa está fraca ali espiritualmente falando, ele vai entender qual que é esse ambiente dela e vai conseguir adaptar isso
E aí eu já vou entrar aqui no outro ponto, que é um outro poder que o diabo usa também. Na verdade, isso é uma questão espiritual. O espiritual usa desse poder, mas eu quero falar do diabo aqui nesse momento, que é a mudança de forma. A mudança de forma tanto estruturalmente falando, quanto na fala também. O diabo usa disso para que as pessoas de fora não percebam que, na verdade, ele criou todo um sistema para pegar essa pessoa e diminuir ela cada vez mais, né, espiritualmente falando. Então, voltando aqui, né, a questão de se ele quer assustar a gente, ou se ele quer se mostrar realmente como que ele é. Assim, se a gente parar para pensar, não tem nada a ver com isso, né? A gente sempre teve essa crença, e sempre tem, na verdade, a gente vê isso através de filme, mesmo que a gente não pensa. Tipo assim, não, o diabo, eu sei o que o diabo quer e tudo mais. Só que a gente vê o consenso popular. Como que o povo pensa que realmente é o diabo? É o cara de chifre, todo vermelho, quer assustar o povo, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Quanto mais ele se ambientar onde ele quer entrar, né, no caso na vida de uma pessoa específica, ele se ambienta ali e finge que está tudo bem. E aí aquela pessoa já está fraca espiritualmente falando. O que ele precisa fazer é manter. Porque essa pessoa ela pode até vir para a igreja, ela está fraca espiritualmente falando, tem um monte de lacuna dentro da mente dela, que ela não preencheu com a palavra de Deus. Então, o trabalho dele é manter a vida da pessoa como está. Porque ao longo do tempo, ela vai perdendo cada vez mais a fé, e vai chegar um momento que não tem o que fazer, ela vai sair da igreja. Não tem o que fazer. A gente já viu isso várias vezes aqui acontecendo. A pessoa arruma um argumento para sair. Ela arruma um negócio, uma briga, um trem, algo acontece. É incrível. Então, a gente vê que, na verdade, isso aqui do diabo, o papel dele é exatamente esse. Ele quer manter as coisas do jeito que estão. Se você um dia chegar, pensar, né, começar a conjecturar isso, a minha vida do jeito que está, ela está top demais. Tá boa. Eu acho que eu não preciso fazer tanto esforço assim. Quer dizer que você está começando a entrar num comodismo que é exatamente onde o diabo quer pegar. Ele não quer te pegar, né? Mas ele quer pegar. A pessoa no comodismo, a pessoa que não quer fazer esforço, a pessoa que não quer fazer absolutamente nada. Que ela não quer gastar ali a força dela para conseguir mudar de vida, né? Espiritualmente falando também. Então, a gente precisa tirar esse negócio da cabeça de que o diabo ele é o cara que quer se mostrar o malvadão e tudo mais. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Aí, por que ele tem esse modo de pensar e esse modo de agir também? Porque, obviamente, no nosso tempo, nós estamos caminhando para um momento onde o apocalipse vai acontecer e ele, junto com as pessoas que decidiram não estar na presença de Deus, vão ir para o lugar lá onde não precisa falar, né? Então, o diabo, espiritualmente falando, Deus já julgou o diabo. Não é que Deus vai julgar o diabo, Deus já julgou o diabo. Ele já está julgado. Ele já é o perdedor. Não é que ele é o inimigo de Deus, ele é o inimigo número 1, é Deus contra o diabo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele já perdeu, ele já foi julgado. E aí o negócio é que o nosso tempo, ele vai chegar no momento em que ele foi julgado já. Então nós só estamos caminhando para esse momento específico. A gente precisa entender isso, porque quando a gente começar a entender isso, a gente vai começar a colocar na nossa cabeça cada vez mais que eu não quero ficar de jeito nenhum desse lado da história, né? Eu não quero de jeito nenhum colocar a minha vida a serviço de um perdedor, de uma pessoa que foi de um ser, na verdade, que foi o ser que pecou, o primeiro ser que pecou. Eu vou dar a minha vida para esse tipo de coisa, para esse cara específico, né? Para esse ser que está aqui rondando o tempo todo, mas ele já sabe que perdeu, e aí o papel dele é exatamente esse. Já que eu perdi, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar o máximo de pessoas possível junto comigo. Porque eu odeio essa criação que Deus fez, né? Essa criação que tem o livre-arbítrio, que eu não posso ter. Eu não tenho a opção, no caso, né, o próprio Satanás falando, eu não tenho a opção de escolher ir para um outro lado mais.
Eu fiz a minha escolha já antigamente. E eu tenho raiva dessa criação que Deus fez. Então eu vou fazer o possível para arrastar o máximo de pessoas possível junto comigo para onde eu fui julgado. E aí um outro ponto interessante, que é um consenso popular também, que as pessoas colocam, né, ao longo do tempo. A gente coloca o diabo, quando a gente pensa, né, diabo, demônio, inferno. A gente junta tudo isso e aí conjectura na mente, né, diabo, demônio, inferno, o diabo está no inferno, né? Sendo que, na verdade, a gente vê, através de algumas passagens, que, na verdade, acontece o tempo todo batalhas espirituais que não são focadas no inferno ou algo do tipo, como, por exemplo, em Daniel, né? Em Daniel, que ficou 21 dias orando para que ele recebesse a mensagem. E aí, o que acontece? Quando o anjo vem, ele fala, Daniel, o Senhor, ele ouviu desde o primeiro dia quando você começou a orar. Só que quando eu estava descendo para te falar a mensagem dele, aconteceu que o príncipe da Pérsia, ele me impediu de continuar. E aí eu, batalhando com ele, eu não estava conseguindo. Aí eu tive que chamar o outro anjo, que é da hierarquia um pouco maior, para ele ficar lá batalhando enquanto eu vim aqui para te falar. E aí por isso que demorou esses 21 dias. Então a gente consegue perceber que essa batalha espiritual, ela é constante o tempo todo, né? Ela é constante para que as coisas de Deus não aconteçam na nossa vida, né? E a gente precisa ter esse entendimento cada vez mais. A gente precisa ter um entendimento e querer buscar, né? Parece ser até simples demais, né? Porque fala esse tanto de coisa aqui, o diabo não sei o que e tal, ele tem as estratégias, o sistema está todo bolado. Mas e qual que é o segredo? O segredo é a gente pegar e entender isso aqui. A gente tem que entender cada vez mais, né? Se a gente entender isso aqui cada vez mais, a gente fecha as lacunas na nossa mente, fecha esses espaços que o diabo pode ter influência na vida do ser humano. Amém? Então, quais são os poderes que eu coloquei aqui? Vamos ver se alguém lembra. Primeiro, influência. E o segundo, essa mudança de forma, né? Toda vez que a gente pensar se algo está acontecendo comigo, a gente tem que pensar a respeito disso, né? Deixa eu ver se essa influência ela está entrando na minha vida, né? Essa influência, esse tempo gasto que eu estou tendo aqui, sei lá, com uma questão tecnológica, né, de hoje em dia. A gente gasta muito tempo nisso e pode ser que a gente não parou para pensar que talvez a maior parte das coisas que a gente usa no dia de hoje são feitas por pessoas que não professam a mesma fé que a gente. Só da gente ter esse entendimento, não que a gente vai parar de usar e não vai querer utilizar e vai virar um nômade na vida, né, e não querer utilizar. Mas a gente precisa ter esse entendimento para conseguir saber quando isso está começando a ser uma influência muito forte na nossa vida. A gente não tem como a gente parar de utilizar tudo, né, todo esse avanço que está tendo, mas a gente pode ter um entendimento suficiente para conseguir entender, opa, isso aqui agora já passou do limite. Amém? A partir de agora, não vamos deixar que as influências do diabo afetem a nossa vida. Acredito que não esteja afetando a vida da gente aqui, porque a gente já está aqui buscando entendimento cada dia mais, né, cada vez mais, e isso é maravilhoso. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus fique conosco.